eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no livro dos Provérbios, no capítulo 22. Livro dos Provérbios, capítulo 22. Vamos ler no versículo 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho certeza que pode fazer muito bem para a gente. Que através dela o Senhor pode nos abençoar de uma maneira muito especial. Então fique bem atento, preste bastante atenção. Pegue esses próximos minutos agora, invista eles em ouvir a palavra e receber de Deus. Isso pode transformar a sua vida de uma maneira muito poderosa. Não porque eu vou falar, apesar de ser eu falando, mas porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, amém? A palavra do Senhor é maravilhosa. Eu estou aqui olhando para vocês, muitos eu conheço, alguns eu não conheço tanto, e eu tenho um costume quando eu estou conhecendo alguém, quando eu estou conversando com alguém, acho que é um vício de terapeuta que eu tenho. Eu sempre que eu estou conversando com alguém, sempre não, 95% das vezes, que eu tenho uma conversa mais longa com alguém, estou interagindo mais com alguém, estou olhando mais para alguém, me vem na mente, como era essa pessoa na infância, né? Como foi a sua infância? O que ela recebeu dos seus pais? Como foi sua formação? Aí fico tentando identificar. Olha, isso aqui... E assim, gente, eu não faço por mal, não. É um negócio meu mesmo, né? Esse tipo de expressão, esse tipo de sentimento expressado, de comportamento, geralmente vem disso, vem daquilo. E lógico que eu não fico dizendo isso para ninguém, né? Senão seria insuportável. Mas eu sei que cada um de nós um dia foi uma criança. E a verdade é que muito do que somos hoje é resultado desse período chamado infância. Tenha certeza, tenha muita certeza, que sua forma de pensar, sua forma de reagir, seus sentimentos, seus gostos, tem um contexto de formação que te influencia até hoje. Por exemplo, uma coisa basilar, a maioria de nós aqui, ou todos nós, eu acredito, tem como língua nativa o português. Por quê, gente? Porque a gente não fala como primeira língua inglês, espanhol, mandarim, alemão? Por quê? Porque nós fomos formados. Nós recebemos uma formação linguística. E isso afetou tudo o que nós somos. Se você é como eu, que infelizmente
não estudou inglês suficientemente na infância e depois de adulto, que é um pouco mais difícil, não correu atrás o suficientemente, nós estamos limitados a interagir com uma parcela bem pequena do mundo. Olha como isso influencia a nossa vida, a nossa formação. Você entende? Mas não só isso, influencia ainda mais a forma como nós pensamos em português, sabia? Não é só a comunicação, não. O seu pensamento, ele é em português. E isso muda tudo. Porque cada linguagem, ela traz consigo uma forma de pensar. Se dizia, por exemplo, no século XIX, que só era possível filosofar em alemão. Por quê? Porque tinham várias expressões que só tinha na língua alemã. E era muito complicado traduzi-las exatamente. Então, quem quisesse de fato entender a filosofia daquele tempo, teria que aprender alemão. E o que de fato seria aprender alemão? É aprender uma nova forma de pensar. Porque uma pessoa de fato, ela aprende uma linguagem nova não apenas quando ela fica traduzindo na cabeça. Ela não é bilíngue ainda, ou trilíngue, enfim. Ela aprende de fato uma linguagem nova quando ela consegue pensar naquela língua. Quando ela tem uma nova forma de pensar. Mas também tem vantagem da gente falar português. Por exemplo, saudade é uma palavra nossa. Então é difícil para o americano, para o japonês entender saudade. Sim, o que é de saudade? É uma palavra muito nossa. Nós compreendemos mais ela do que o americano, do que o japonês. Você entende? Ok, gente? Então nós recebemos uma formação que, lógico, vai para muito além da língua, vai para tudo. Nós recebemos influências da infância que ficam até hoje, e é o que Salomão está dizendo aqui nesse texto, ou sábios inspirados nele escreveram. Olha o que ele fala, porque a gente lê esse texto geralmente pensando o seguinte: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ele ficar velho, ele não se desviará. Aí nós, no nosso pensamento já enviesado pela nossa construção cristã, a gente lê assim, ó: educa a criança no Evangelho, nos caminhos de Cristo, no caminho da palavra de Deus, para que quando ele envelhecer, ele não se desvie do Senhor. A gente tende a interpretar esse texto assim, mas não é isso que ele está falando. Isso também pode ser aplicado, pode ser extraído a partir desse texto, mas não é a ideia original. Hora nenhuma que se fale em filho. No original você não vai encontrar filho, você encontra criança. E você não encontra instrui no caminho do Senhor, instrui na palavra de Deus, não. Muito menos instrui no caminho de Cristo, já que esse é um texto da antiga aliança. Não se falava ainda em instruir em Cristo. Na verdade, isso é um texto de sabedoria do dia a dia. Provérbios é isso. E ele está falando o seguinte: você educa a criança no caminho que você acredita que é o certo, e quando ela estiver idosa, ela ainda vai estar nesse caminho. Você entende isso? Tem uma versão da NVI que eu procurei hoje e não achei. Hoje eu fui ver na NVI, estava mudada. Alguém mudou a NVI? Mas eu lembro, tinha uma versão da NVI que dizia assim, ó: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando envelhecer, ela não sairá deles. Mostrando que o texto é muito mais sobre instruir do que instruir no caminho religioso. O texto está dizendo o seguinte: que a formação da infância
vai acompanhar a pessoa a vida toda. É isso que o texto está dizendo. Mesmo idoso, você está vivendo em muito em consequência do que você recebeu como formação na infância. Ok? Beleza. Se a nossa formação fosse só positiva, fosse só coisas boas, maravilha. Mas infelizmente não é. Por mais que seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seu tio, quem te criou, te amou profundamente, eu tenho certeza que existem nessa formação sua muitos vícios. E vícios aqui, eu falo no sentido filosófico, que também o direito toma como significado, de contrapartida da virtude. Vício é defeito. Vício é má formação. Em todos nós há má formações. Por quê? Porque quem nos formou também foi mal formado num tanto. Desde que o pecado, que é uma força deformadora, é a força da morte, a força do caos, é a força da desordem, entrou no homem, todos os homens são, em algum grau, deformados. É isso que Paulo diz em Romanos 3, quando ele diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, destituídos da forma perfeita. E se não somos mais perfeitos, somos imperfeitos. Se não temos mais a forma divina, somos deformados. Entende, gente? Observe que os primeiros seres humanos criados por outros seres humanos, segundo a Bíblia, que foi Caim e Abel, um matou o outro. Pronto. O primeiro filho, a primeira criança que dois seres humanos, depois do pecado, educaram, virou um assassino. E daí não parou. Sempre foram acontecendo deformações, até que em Gênesis 6, Deus disse: chega, está muito ruim, eu vou recomeçar. E ele dá uma segurada, recomeçando em Noé, mas o pecado ainda continua no homem e a deformação continua. Então todos nós, não se ofenda com isso, o pior sou eu. Todos nós somos em algum grau deformados. E essa deformação, ela te acompanha a vida toda. Você entende? E pense comigo uma coisa: se você tem uma deformação, você tem uma má formação, aí você tem um defeito no seu corpo, por exemplo, o que é que você faz? Você se adapta. Concorda comigo? Você começa, digamos, você tem uma perna menor do que a outra, um braço menor do que a outra, você tem uma coluna com algum desvio, você vai se adaptar. Concorda? A mesma coisa acontece com todos nós em nossos defeitos da alma. Nós vamos adaptando, aprendendo a viver com isso, mas não quer dizer que isso seja bom. Você entende? Porque muitas pessoas pensam: não, olha, eu sou assim, eu cresci assim, me virei assim, prosperei assim, venci assim, mas graças a Deus que você sobreviveu até aqui, se adaptou. Mas isso não quer dizer que essa forma é boa. Você entende? Inclusive, essas deformações da nossa alma, elas são tão complexas que às vezes nós, para sobreviver, vamos nos encaixando em outras pessoas que têm uma deformação que é a antítese da sua. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui, e eu vi isso acontecer de perto. A pessoa, ela é criada por um pai dominadora ao extremo, invasivo, que não dá a ela nenhuma autonomia, que não permite seu desenvolvimento pleno. Então ela se torna uma pessoa o quê? Frágil, dependente, insegura.
Gente, essa pessoa frágil, dependente, que foi formada assim, ela tem uma forma de frágil, dependente e insegura. Quem encaixa perfeitamente nisso? O soberbo, o invasivo, o dominador, o abusador. Concorda comigo? Você concorda que essa pessoa, ela tem uma dificuldade de se relacionar com outra pessoa normal? Você entende? Porque ela é deformada para passividade. Ela é deformada para insegurança. A alma dela foi formada para que alguém mande nela sempre, para que alguém mande nele sempre. Para que alguém faça por ele, faça por ela, carregue, coloque as rédeas, né? E guie, diga, determine. Aí chega uma pessoa que fala assim, não, você pode escolher. Ela buga. A pessoa que dá a opção, que dá a liberdade, ela fica louca, porque ela não sabe nem viver naquilo ali, ela despreza, ela não quer. Ela se sente mal. Por quê? Porque ela não está adaptada a algo que seja normal. Ela está adaptada a uma deformação. Aí você vai entender porque muita gente sai de relação abusiva para relação abusiva. Está sempre se relacionando com o mesmo tipo de pessoa. Porque você já se atrai por isso. Por uma deformidade da alma. E aquele que é dominador, que é invasivo, acaba se encaixando melhor em quem? No passivo, no fraco, no frágil, no dependente. Um acaba atraindo o outro. Um acaba encaixando do outro. Você entende? Então todos nós carregamos as nossas deformidades. Todos nós. Todos nós. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com fazer dieta, porque eu comia passatempo todos os dias na infância. Todos os dias, era todo dia, passatempo, fandangos. Você entende? É mais difícil. Então tem um menino hoje que eu fico, meu Deus, o menino está com 5, 6 anos, eu pergunto à mãe assim, ele nunca provou açúcar. Eu digo, meu Deus, nunca provou açúcar. Eu quase me prostro diante da criança. Aleluia. Santo, santo, santo. Para essa criança vai ser muito mais fácil amanhã resistir ao chocolate, ao bono, misericórdia, de doce de leite. Ela não tem essa formação, você entende? Você compreende? Então, todos nós temos as nossas formas. Só que aí tem uma questão. Tem gente que tem coisas boas também, não é só coisa ruim não, gente. Tem gente que tem valores bons, que tem coisas boas na sua formação, princípios bons, práticas boas, hábitos bons. Tem gente que é viciada em leitura. Você acredita nisso? O pai e a mãe viciou em ler. A criança lia um livro por semana. Que benção. Até hoje, toda semana tem que ir lá ler. Olha que benção. Tem muita coisa boa também. Só que, qual é o grande problema? É que por melhor que seja a nossa formação, a nossa forma, ela está longe ainda do que Deus quer fazer em nossa vida. O Senhor, o seu Pai, Ele quer te levar para um lugar que é muito excelente, muito maravilhoso. Mas aí tem um problema. Qual é o problema? É que quando um vaso está pronto e
a Bíblia nos compara com vasos, quando ele está pronto, já seco, formado, ele não pode ser simplesmente reformado. Você lê isso em Jeremias 17, né? Tem aquela ilustração do oleiro fazendo. Só que o oleiro ele refaz o vaso ali, porque o vaso está mole ainda na forma. Depois que o vaso está seco, passou na fornalha, secou, não reforma mais. E aí? Se você passou dos 20, você está formadinho já. Na verdade, para a psicologia, personalidade forma com 12, né? No maioria dos casos. Mas agora estenderam a adolescência, né? Mas passou um pouquinho dos 20, você está formadão. Formadaça. E aí? Como é que mexe nisso? Aí que entra, gente, um conceito maravilhoso do Evangelho. Uma vez, um homem procurou Jesus e falou: Senhor, rapaz, o Senhor é contra tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi, toda a minha formação, não encaixa no Senhor. O Senhor é diferente de tudo. Entretanto, eu vejo as suas obras e eu não tenho dúvidas de que você é de Deus. E eu quero conhecer esse reino que o Senhor promete. Eu quero conhecer essa essência que o Senhor transmite. Aí o Senhor olha para ele e fala assim, ó: só nascendo de novo. A gente imagina você aqui, homem que é solteiro, você vai paquerar uma menina, aí você fala com ela assim: qual a minha chance? Que nascer do Espírito. E gente, nascer do Espírito é um milagre. Para que você adentre o reino de Deus e experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa de um milagre. Você pode ter sido a pessoa mais bem criada do mundo, você pode ter estudado em Harvard. Viu como eu falei Harvard? Alguma coisa eu tenho que aprender. Você pode ser a pessoa mais amada, recebeu carinho, recebeu tudo, né? Tudo direitinho. Por causa do pecado, que essa força deformadora em nós, você em muito, eu em muito, naturalmente somos deformados. E a única forma de começarmos a caminhar para a forma que Deus tem para nós é um milagre. Milagre. Pastor, beleza, como é que eu faço? Como é que eu compro esse milagre? Onde é que eu invisto? Onde é que eu pago? Arrasta para cima que eu compro agora. Você me convenceu já, né? Quanto é? Compro agora. Você não tem como pagar por isso. Eu não tenho como pagar por isso. Deixa eu falar uma coisa: é super exclusivo, não é para o seu bico, nem para o meu. Mas e aí? O que é que a gente faz? Não faz. Não tem como. Nós não temos como. Porque para isso acontecer, preste atenção, o Espírito de Deus, ele tem que vir, entrar em você, e ele, pela vontade dele, transformar você por dentro. Mas como é que eu compro o Espírito Santo? Não compra. Lê depois Atos 8. Aconteceu exatamente isso. Pedro e João oravam pelas pessoas em Samaria e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E aí veio um mágico e falou assim: rapaz, que poder extraordinário é esse? Eu compro. Pedro disse: vai para o inferno com o seu dinheiro. Isso aqui ninguém pode comprar isso aqui. E na verdade, ainda que a gente tivesse dinheiro para comprar, não seria aceito, porque nós não teríamos nem acesso a Deus para poder pedir isso. Então o próprio Deus achou uma solução. Deus
para pagar o preço do nosso pecado, para poder permitir que o Espírito Santo entrasse em nós e nos transformasse, Deus se fez homem, viveu uma vida perfeita, viveu na forma perfeita, foi o homem perfeito. Só que ele aceitou a condenação como se ele tivesse cometido os piores pecados. E a vida perfeita era tão valiosa, era tão preciosa, que quando esse homem chamado Jesus, que é Deus em forma humana, ele é crucificado, ele é morto na cruz, ele espiritualmente paga o preço dos pecados de todos aqueles que Deus escolheu. Escolheu, sim. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi vocês. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Deus escolheu pessoas, pagou um preço por essas pessoas, e essas pessoas, elas recebem o Espírito Santo. E quando elas recebem o Espírito Santo, começa dentro delas um processo tão poderoso de transformação, que ainda que elas tenham sido deformadas ao máximo na vida, elas vão um dia ser idênticas a Jesus. Elas serão um dia perfeitas. E quanto mais elas vivem nessa terra, mais elas vão crescendo nessa perfeição. 2 Coríntios 3,18, Paulo fala isso, que o Espírito Santo vai nos transformando progressivamente até que tenhamos a imagem perfeita. Filipenses 1, ele diz: aquele que começou em nós a boa obra não vai parar de trabalhar até que ela seja perfeita. Mas e aí? O que eu faço? Em primeiro lugar, e aí eu quero falar com vocês rapidinho sobre isso. Você está aqui, quarta-feira à noite, numa igreja evangélica, né? E eu te pergunto, por quê? Para quê? Eu quero saber se você é uma pessoa que está apta para essa mensagem ou não. Você realmente acredita nessa história que eu contei aqui sobre Jesus? Mas de fato, quando você ouve falar em Jesus morto na cruz, isso toca no seu coração, porque você sabe que você é quem merecia castigo, e você fica assustado pensando: meu Deus, como é que ele foi castigado e eu não? E você acredita que ele foi castigado no seu lugar? Quando você pensa nisso, isso te leva a arrependimento, você pensa em seus pecados e dá uma vontade de se santificar? Você acredita que não existe coisa mais importante na vida do que se relacionar com Deus? Se isso de fato acontece no seu coração, quero te dar uma boa notícia: você não chegaria a isso sem a obra do Espírito Santo no seu coração. Ele está aí atuando dentro de você. Amém? Agora, eu vou te dar também a notícia, eu tenho que ser verdadeiro. Se você está aqui pensando: rapaz, dia de quarta-feira só dá gatinha aqui, eu vou na igreja, tô nem aí, uns papo louco de negócio de morrer em cruz. Eu nem gosto, eu gosto da parte que ele fala de psicologia, essa parte é mais legal. Mas aquela parte de morrer em cruz, de não sei o que, entendo nada, tô nem aí. Eu vou pegar meu WhatsApp aqui. Se a mensagem do Evangelho é uma loucura para você, não faz sentido algum, eu sinto muito de falar isso, mas é provável que você não tenha o Espírito.
Porque é justamente para quem não tem o Espírito que o Evangelho é loucura. Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 1, o Evangelho, as coisas de Deus são loucuras para os que não são espirituais, para os que são carnais. Porque eles não têm dentro deles a mente que confirma essas coisas, que é a mente de Cristo, que é o próprio Espírito Santo. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para quem crê. Você entende? E se você é uma pessoa assim, que para quem o Evangelho não faz sentido algum, você quer apenas uma palavra positiva, você quer se animar, você quer uma coisa que te faça bem, mas você não está nem aí para essa coisa de Evangelho, de Jesus, de cruz. Sabe o que eu te aconselho a fazer hoje, se você começar a crer por algum motivo? É falar: Senhor, por misericórdia, me faz entender, me faz crer, me faz acreditar, me ajuda na minha incredulidade. Olha que coisa linda, olha. Eu vou chegar na nossa transformação de novo, fique tranquilo, a gente vai voltar para lá, mas preste atenção, é coisa linda. Lá em Marcos capítulo 9, diz que o pai de um menino que estava sofrendo com o demônio levou o menino para Jesus expulsar o demônio. Só que ele não encontrou Jesus. Encontrou 9 discípulos, porque Jesus estava com 3 em cima do monte. Os 9 que estavam ali tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Aí Jesus desce de cima do monte e ele encontra uma confusão ali, porque está fariseu agora acusando os discípulos que estavam ali embaixo, os discípulos constrangidos, o pai do menino ali conversando. E o Senhor pergunta: o que está acontecendo? Aí o pai do menino explica: Senhor, eu trouxe meu filho aqui para o Senhor expulsar o demônio, eu não te encontrei, teus discípulos tentaram, não conseguiram, mas já que o Senhor está aqui agora, se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajuda. O Senhor falou: como é que é, Rabé? Se eu puder? É eu que estou em questão aqui? Aí ele fala em Marcos 9, 23. Se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Só que esse cara, ele podia fingir: não, eu creio, oxente, eu creio. Não, ele foi humilde. O texto fala que ele caiu de joelhos e disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu realmente não creio. Mas quando a pessoa pede ao Senhor que Ele ajude na sua incredulidade, é porque uma sementinha de fé já está nascendo no coração. Você entende? Porque se eu não cresce em absoluto, eu nem fazia essa oração. Então, se você está aqui, você não crê direito, não faz sentido para você evangelho, esse negócio, eu quero a parte boa, onde eu sou abençoado, onde eu fico feliz, mas não faz sentido cruz, não faz sentido essa história de pecado, de santidade, nada faz sentido. Faz o seguinte, fala: Senhor, eu quero acreditar, eu quero crer em Jesus, eu quero crer no evangelho, eu quero receber de fato Cristo em minha vida. E João 1,12 diz que todo aquele que o receber, que crer nele, recebe também o poder de ser transformado num filho de Deus. E se você fizer essa oração com sinceridade, já é um sinal de que uma sementinha de fé está chegando no seu coração. Amém? Então agora eu vou me concentrar nas pessoas para quem isso faz sentido. Para quem não faz sentido, já falei o que você tem que fazer. Amém? Até acabar esse culto hoje, até agora aí, sou baixinho na manhã, começa: Senhor, faz sentido para mim. E se você fizer essa oração, já é um bom sinal. Mas se você não está nem aí, pode dormir, pode WhatsApp, não tem jeito mesmo. Você vai ser Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, no inferno também. É a verdade. Olhe para cá, preste atenção. Então você é uma pessoa que acredita. Poxa, eu acredito nisso, então eu tenho em mim o Espírito Santo. Amém, gente? Eu tenho em mim o Espírito Santo. Então o que vai acontecer agora com você? Se você tem o Espírito Santo, você já, deixa eu dar uma boa notícia, já começou uma reforma na sua vida. Você já não é mais a mesma pessoa que mamãe criou, que papai criou, que vovó criou. Já tem algo diferente acontecendo de você.
Você chega num ambiente e fala assim: rapaz, o negócio me incomodando aqui. Poxa, antes eu ficava em paz aqui nesse lugar, agora eu não consigo mais pecar em paz. Velho. Eu não consigo porque é Ele aí no seu coração. Eu mesmo, gente, eu confabulava planos de pecado. Eu pensava: quando eu fizer essa idade, aleluia. É porque o pecador religioso é isso, ele mistura, né? Queira Deus abençoe os meus maus planos. Só que deu tudo errado. Porque quando chegou a idade que eu ia pecar, eu não conseguia mais. Agora eu vou. Não vou não, velho. Outros desejos em meu coração. Quando eu fiz 18 anos, que eu pensei, agora eu vou arrebentar no Gênesis aqui. Eu vou arrebentar no Gênesis aqui, lendo Gênesis aqui. Eu vou arrebentar nos Salmos aqui. Eu só queria ler Bíblia e orar e evangelizar. Fiquei feliz domingo aqui, que veio aqui uma pessoa que me conheceu trabalhando numa churrascaria nos Estados Unidos, quando eu tinha essa idade. Ela falou: rapaz, você marcou a minha vida, que eu ia lá comer churrasco e você ficava pregando para mim. Aquilo entrou em meu coração, você nem sabia, mas vi que de testemunhar. Passou mais de 20 anos, eu sirvo ao Senhor hoje, não esqueço de você nunca. É brincadeira um negócio desse, meu amado? É brincadeira? Ela veio aqui, Manu Pinho. Ela veio aqui domingo, ela disse que ia vir de novo. Então, meu amado, o que é isso? É o Espírito Santo. Já tá rolando. Deixa eu falar uma coisa, ó. Toque em alguém, diga assim: irmão, tem jeito não, já era, viu? Esqueça, viu? Aquela vida, já era. Se tiver rolando um negócio, já era, meu amigo. Já era, já foi. Tem um negócio rolando em você não vai conseguir ficar sem ele. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Às vezes em alguns é mais rápido, em outros é mais devagar, mas em todos ela vai acontecer. Daqui a pouco uns desejos diferentes, aí você quer ouvir louvor. Né? Um louvor, porque cá entre nós, eu sou sincero, as músicas evangélicas em termos de qualidade, elas são bem piores do que as músicas seculares, gente. Em termos de qualidade musical, assim, enfim, não vou entrar nessa polêmica agora não. Mas é uma cantiga, velho, repetitiva, um negócio, eu mesmo acho ruim. Mas você quer ouvir esse negócio? Por quê? Porque edifica. A sua alma tem sede de Deus. Você está aqui ouvindo, você podia estar ouvindo um grande palestrante agora. Está aqui ouvindo um cara gago. Por quê? Porque eu estou falando de Jesus. Ele diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, mesmo sendo gago, está fluindo de mim. Eu sinto fluir de mim aqui uma água viva que te renova. E às vezes eu fico impressionado, pessoas todos os dias: pastor, a sua vida mudou a minha, a sua vida mudou a mim. Eu disse: eu não consigo mudar nada, não consigo mudar nem minha unha. Quem te muda é o Espírito Santo, que flui de mim, que flui de você. Amém, gente? E aí, para a gente encerrar, tem uma coisa muito legal. Sim, pastor, e aí o que eu faço? Já que eu entendi que a minha formação, ela vai me acompanhar a vida toda, a não ser que haja uma transformação na minha vida, então eu vou ser uma pessoa agora que busca transformação. Amém? E aí já foi posto para nós um modelo que é Jesus. Uma pessoa para a gente olhar, e olhando para Ele, nós somos transformados. E aí, cabe a gente agora fazer um processo para a gente participar desse processo e talvez até catalisar esse processo, né? Viver mais rápido, porque assim, quanto mais tempo você demorar de ser transformado, mais você vai sofrer com a sua deformação. Quanto mais rápido você for transformado, mais você vai usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? E aí Paulo fala o seguinte em Romanos 12, 2. Ele fala assim: não se conforme, mas se transforme. Diga ao seu irmão assim, ó: não se conforme. Diga assim: não, estou de boa. Para com esse orgulho, está de boa nada, rapaz.
Time tão grande. Você é uma pessoa de alto valor. Que alto valor? Vai de conversa fiada. Você é chato pra caramba. Você é confusento. Você é preguiçoso. Você é mal. Reconheça seus pepinos. Eu, sem Jesus, meu Deus, eu não me aguento não. Eu sou louco. Eu, sem Jesus, eu sou a pessoa mais chata do mundo. Então reconheça. Para com essa. Não. Eu não me conformo diante do que Jesus é, do que Ele quer para mim. É ali que eu quero chegar. Amém? É ali. Eu quero ter uma pessoa que dá o fruto do Espírito cada vez mais abundantemente. O que é o fruto do Espírito? É paz, é alegria, domínio próprio, equilíbrio, amor, né? Esse coração pleno no Senhor. Então eu quero isso, eu quero ser cada vez mais isso. Então ele fala, não se conformem, mas se transformem pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então que Ele nos deu um caminho maravilhoso. Você agora, pela presença do Espírito Santo, precisa trabalhar, precisa se lançar nesse processo transformador, que é uma transformação da sua forma de pensar, de enxergar a vida. Que vai vir pelo quê? Pela sua exposição a Deus. Assim como seu pai, sua mãe te formaram, seu avô, sua avó, enfim, quem te cercava, seus irmãos, a escola. Agora Deus, com a sua palavra que é viva e eficaz, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra no homem, nos lugares mais profundos. Jesus disse em João 6:63, as minhas palavras são espírito e vida. Paulo disse em 2 Timóteo 4:13, que toda a escritura é divinamente inspirada e tem nela o que é necessário para que o homem seja pleno para o que Deus quer dele. Então você começa agora, não é como quem vai, eu vou ler para poder tirar onda de que eu conheço Bíblia, para postar versículo na internet, aleluia. Não. Você começa a se expor em oração, falando, Senhor, estou tão longe disso aqui, isso aqui é tão distante para mim, eu não sinto isso, eu não penso isso, eu não amo assim, eu não quero assim, isso é tão diferente da minha vontade, mas eu sei que é para lá que eu estou indo, então me leva. E você entra num processo de luta. É uma batalha, gente. É uma luta, tem dias que meu Deus. É como Jacó. Quando Jacó foi ser transformado em Israel, o que ele viveu? Uma luta, uma batalha. Mas o que ele fez? Ele se agarrou em Deus e falou, não desisto, completa a obra na minha vida. Então digamos que você tem um problema, sei lá, com a mentira. Você é um mentiroso, você cresceu numa família. Gente, tem família, que eu conheço, que ninguém nunca fala a verdade. Então o que a pessoa vai... Mentira é a coisa mais natural do mundo. Na verdade, quando alguém fala a verdade, a pessoa se assusta. Aí, pô, tá falando a verdade? Tipo assim, fere até a família, porque não pode falar a verdade. Então, eu conheço várias pessoas assim. Então essa pessoa, ela foi formada na mentira. Você abriu o dicionário lá em mentira, tem a foto dela assim, ó. Eu conheço vários assim. Uma mente que nem... Então pense para essa pessoa como é difícil ser verdadeira. Às vezes é uma coisa besta. Não é nada, nem vai complicar. Ela já mente por segurança. Sabe? Fala, fulano, você comprou. Eu comprei. Ela sempre mente. Enfim, ela aprendeu assim. Ela vai para a palavra, e a palavra fica o tempo todo falando sobre verdade, conhecereis a verdade em verdade. E aí vai para a palavra, todos os mentirosos. Aquilo dói. Você acha que é fácil? Para o mentiroso abrir lá em Apocalipse, e os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Você fala, coitada de boinha. Boinha, coitada, mente que nem sente. Afronta quem você é, sua história, sua vida. Dói pra caramba. Entendeu?
Aí o cara lá que nasceu, que aprendeu como... Eu conheço gente que o pai ensinava o menino a ser prostituto, a ser lascivo. Aí ele vai ler lá o Senhor falando que não só se deitar com a mulher, mas quem cobiçar é adulto. Aí é de brincadeira, né? Como? Faz parte de mim, eu não consigo olhar para uma mulher e não cobiçá-la. Aquilo parece afrontar o que é de mais essencial dentro dele. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entrou em você, você tem que entender que Ele está te transformando segundo a verdade de Deus. Então uma hora isso vai acontecer. O que a gente tem que fazer? Ao invés de lutar contra isso, você se rende e fala: Senhor, essa não é a minha realidade hoje ainda, mas eu sei que será, e eu me rendo a isso. Eu creio que eu estou indo para isso. Faz isso em mim, o que é necessário. Aí você confessa diante dele seus pecados. Por que confessar é importante na transformação? Deus não sabe o que você peca? Claro que Ele sabe. Deus quer lá saber nada do que você peca. Ele sabe de tudo já. Antes de você pecar, Ele já sabe. Vai pecar ali, ó. Confessar é para que você mesmo se conscientize. É para que você saia desse lugar de negação, de sombra, e você traga. Deus perguntou: qual é seu nome, rapaz? Deus sabe o nome do cara, mas eu quero que ele traga Jacó, que significava enganador. Eu sou Jacó, eu sei que eu sou. Já agora sim, você admitiu, você confessou, botou para fora. Você não será mais Jacó. Para falar, só Deus pode pegar o mentiroso e falar: você não será mais mentiroso. Nenhum mentiroso que foi formado em mentira consegue por si só: nunca mais minto. Já está mentindo. Ele só consegue parar de mentir se Deus disser a ele: eu te liberto dessa mentira agora. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para que eu viva isso, eu tenho que entender que eu estou indo para esse lugar, ir ao Senhor numa batalha. Então eu tenho que orar constantemente, colocar meu coração diante de Deus, orar no modelo do Pai Nosso, que é o que? Senhor, faça na minha vida a tua vontade. É o primeiro pedido do Pai Nosso. Primeiro louvor, né? Pai que está no céu, santo é teu nome. Primeiro pedido: vem para a minha vida, vem para a terra o que está no céu. Vem para o meu coração o que é teu. Antes do pão, eu peço que Ele me transforme, porque esse é o maior pedido. Eu peço a vontade dEle na minha vida. Isso é uma batalha. Senhor, eu não consigo dar esse fruto do Espírito, eu não consigo ser manso, eu sou explosivo, eu sou iracundo, mas eu sei que o Teu Espírito habita em mim. Eu me abro para isso. Me perdoe, Senhor, eu errei de novo, mas eu não quero errar mais. Aí você se enche da palavra e você olha para Jesus e olha para a palavra e você vai sendo alimentado. Amém, gente? Eu encerro dizendo o seguinte, ó. Sabe o que o Espírito Santo é? Ele é, entenda a metáfora, mas ele é o mestre de obra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito fazia o quê? Pairava sobre a face das águas. Aí Deus fazia o quê? Deus liberava a palavra, o Espírito ia aí e fazia. Então, com base nessa palavra de Deus, nesse material divino e no material físico que havia na terra, o Espírito, que é a força construtora, oposta à força do caos, que é a do pecado, que mora em nós, infelizmente ainda, ele vem e começa a construir algo novo. Só que, quanto mais eu coloco material para dentro do meu coração, mais o Espírito Santo tem com quem trabalhar. Agora, se ele vai no seu coração, peraí, eu vou trabalhar nesse crente aqui, o que é que tem aqui, né? Nesse coração, só tem besteira aqui, véio. Só tem filme idiota, só tem música ruim, só tem vídeo tosco do Instagram, só tem maluquice. É complicado. Não tem material. Jesus disse: olha, quando o Consolador vier, Ele vos lembrará de tudo que eu ensinei. Observe, os discípulos foram transformados num dia, sabia?
do dia para a noite, o Espírito Santo pegou eles e transformou em novos homens. Mas antes disso, eles ficaram recebendo 3 anos e meio de material de Jesus na mente. Pronto, eu vou falar sobre a minha história, pronto. Eu mudei do dia para a noite. Mas eu estava desde os 3 anos de idade na igreja ouvindo Bíblia. Ouvindo Bíblia, lia de vez em quando por curiosidade. Bíblia, com 12 eu comecei a ler mais. Quando o Espírito Santo veio e me transformou, tinha um monte de material, meu amigo. Foi só ligar as coisas. Meu Deus, agora eu vejo. Você entende? Então o que eu te aconselho, ainda que você não entenda muito, leia a palavra todos os dias. Venha para o culto, se relacione com gente que ama a Deus. Material. E esse Espírito, no tempo e na hora certa, vai pegando esse material e vai fazendo uma obra linda na sua vida. Eu quero encerrar dizendo a você, meu amado, minha irmã, que eu tenho certeza, assim, porque eu vejo isso todos os dias. E eu experimento isso também. Sabe aquelas pessoas, Deus tem uma obra na sua vida? Deus tem uma obra na sua vida? É real. E Deus, rapaz, ele faz umas coisas, às vezes eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Que pode ver? Eu vejo umas coisas assim, eu fico, impressionante. Ele vai fazer coisas muito novas na sua vida. Mas o meu conselho para você hoje é: se inconforme mais, sabe? Diga assim, sabe de uma? Já que há esse poder em mim, há esse Deus que quer me transformar, eu vou viver isso. Eu vou me abrir mais para isso. Eu creio que isso é possível. E eu vou caminhar nessa direção de viver essa plenitude de Deus na minha vida. Aí vai transformar tudo o que você é, suas relações, sua vida, sua visão, seu coração, para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus? Vamos orar hoje? E aí Deus é tão bom que Ele pega até as coisas que você aprendeu com o pai, com a mãe, e usa também, sabe? Ele rearruma, Ele recoloca, Ele reposiciona. Não descarta tudo, não. Tem coisa que não tem jeito, que descarta mesmo. Mas tem muita coisa que Ele aproveita. Ele aproveita e Ele dá um novo significado. Traz uma nova perspectiva. E essa é a coisa que mais me anima a pregar o Evangelho. É justamente ver isso acontecer. Vou te falar, o que mais me anima não é ver a igreja cheia. Isso aí, tem muita igreja cheia, gente. Isso não quer dizer nada. Porque se a igreja estiver cheia e você não for transformado, significa que tem uma coisa errada acontecendo. Então, não quer dizer nada. O que me anima é quando eu vejo de fato aquela pessoa sendo transformada. Caramba, o que é isso aí, velho? Do nada, como lá no nosso GC mesmo, tinha uma irmã orando pelo marido, viu? E ainda tem isso também, viu? A sua oração pelo outro também conta. Você vai regando de alguma forma o coração dele, a alma dele, com essa água do Espírito Santo. A irmã ia pegar, pastor, eu estou orando por ele, ele vai vir. Eu disse, irmã, ele já simpatiza com qualquer que não é ateu. Eu disse, é mesmo. E ela dá uma fé, velho. Ele vai vir, não sei o quê. Eu disse, rapaz, muito mais fé do que eu tava. Rapaz, esse homem hoje é mais crente que ela 2 vezes. É um negócio assim espetacular, velho. É umas coisas assim que ninguém explica não, gente. Você fala assim, não, pastor, você viu o que eu tenho lá em casa. Falei falar, até ele, se Deus pegar, você não tem noção do que Deus faz, não. Deus transforma qualquer pessoa. É umas coisas assim extraordinárias, assustadoras para o bem. E Ele pode fazer na sua vida também. Depois de você ser um bitolado religioso, eu tenho um pavor de religiosidade. Você pode talvez nunca mais nem pisar nessa igreja, não me importa. O que me preocupa de fato é que você tenha uma real experiência com o Espírito Santo. Que você conheça de fato o Senhor, saiba que Ele é real, que Ele é vivo.
Você entende? E eu vou falar uma coisa agora aqui, para encerrar mesmo. Olha, eu tenho que melhorar nisso também, que eu tenho que evoluir, que eu falo que eu vou terminar, não termino. Formação aqui, ó. Tem uma pessoa que me formou, meu pai. Vou terminar agora. Sem querer ofender a religião de ninguém, amém, gente? Sem ofender a religião de ninguém. Mas se eu sou evangélico, batista, é porque eu acredito que é melhor. Se eu acredito que é melhor outra coisa, não, tá outra coisa, né? E eu tenho que falar o que eu acredito que é verdade. E tem uma coisa, não sei se quem já viu alguns rituais que rolam, sem entrar em mérito de se é bom ou se é ruim. Aliás, não, eu vou dizer, peraí, eu acho que é ruim. Mas assim, não quero julgar o que eles estão fazendo lá. Quero só usar como exemplo. A pessoa entra lá no centro, não sei o que lá. O que é que diz que acontece com eles lá? Desce sobre eles um espírito. E a pessoa muda de alguma forma. Não é verdade? Ela muda. Por quê? Porque tem uma força dentro dela. Eu já vi coisas loucas nesse sentido também. Coisas loucas. Eu conheci uma moça que, quando esse espírito que veio sobre ela nesse centro tomava a mente dela, ela mudava tudo. A personalidade mudava, o gosto mudava, o jeito mudava, tudo. A pessoa mudava completamente, porque tinha agora uma outra pessoa dentro dela. Ok? Enfim. O que às vezes eu acho estranho é que pessoas com uma fé que eu julgo ser muito mais frágil do que a nossa, entendem isso, que o espírito muda. E às vezes o crente não acha que é sobre uma boa energia, uma sabedoria, um louvor que acalma. Não é sobre isso. Deixa eu lhe falar, o evangelho não é sobre isso, não. O evangelho é sobre um espírito que entra no seu corpo também. Ui, pastor, fala isso não. É, meu filho. Pergunta, irmão, você sabia disso? É sobre isso, pastor? É sobre baixar um espírito? É sobre um espírito que já veio do céu, já está entre nós, e ele entra na sua vida mesmo. Você entende isso? E se um espírito que não é o espírito do Todo-Poderoso muda uma vida, se for para pior ou melhor, são outros 500, eu acredito que para pior. O que é que o Espírito de Deus não faz quando entra na vida de alguma pessoa? Você entende isso? Então, se você tem na sua vida o Espírito de Deus, a sua vida não tem jeito, ela vai ser transformada. Creia nisso, acredite nisso, se apegue a isso e comece a olhar para a Bíblia como que fala: rapaz, isso aqui vai acontecer na minha vida. Esse amor, essa gratidão, essa paz, essa alegria, essa fé, ela vai brotar dentro do meu coração. Amém? Você crê nisso? Essa canção que os irmãos prepararam aqui é muito bonita, porque ela fala sobre isso, sobre Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser um vaso novo. Se você puder, ore essa canção ao Senhor. É uma oração muito bonita. Concentre agora. Se concentre. Como tu queres, oh Senhor, Senhor amado, Tu és, Senhor. Tu
orar com você. Fique bem concentrado agora. Pai querido, cada um de nós teve uma formação aqui, Senhor. E o Senhor estava lá. O Senhor mais do que ninguém sabe como fomos formados. Desde o ventre da nossa mãe. O Senhor viu tudo, cada sentimento que a gente recebeu e que a gente não recebeu. O Senhor estava ali desde os primeiros momentos. O Senhor viu tudo, tudo que nós passamos, tudo que nos influencia. O Senhor viu tudo. E a verdade, Senhor, é que depois de adultos é muito difícil mudar. Uma vez que a criança foi educada, foi formada, é difícil ser diferente. Na verdade, para nós é praticamente impossível, Senhor. Mas nós sabemos que para o Senhor tudo é possível. O Senhor é poderoso para nos fazer nascer de novo. E o que eu quero te pedir hoje, Senhor, é que o Senhor nos encha com o Teu Espírito. Contempla o coração de todos aqueles que o Senhor está gerando fé agora, arrependimento, vontade genuína de Te conhecer. E enche, Senhor, com o Teu Espírito. Aleluia. E que esse Espírito produza em nós uma inconformação. Que nós não aceitemos mais passivamente as nossas deformações, mas que à luz da Tua palavra nós possamos ter um anseio de ser transformados, de ser cada dia mais parecidos com Jesus. Entra, Senhor, nos lugares mais fundos e vai curando, vai reencaixando as peças, remodelando. Vem, Senhor, liberta-nos dos nossos vícios mais profundos. Nós queremos entrar numa luta, Pai, num Peniel, e de lá só queremos sair quando formos um Israel, Senhor, quando formos transformados. Nós queremos ver a Tua glória brilhando em nossas vidas, como o sol brilhava sobre Peniel e quando Israel andava agora ali, Senhor. Oh, aleluia. Queremos, Senhor, que essa alegria profunda tome o nosso coração. Esse amor profundo, essa gratidão, essa santidade que não vem de uma religiosidade, mas que vem de uma nova natureza, de um coração puro, de um coração que ama o bem. Ah, Senhor, eu sei que isso vai ser como um sol em nossa volta. Isso vai abençoar nossos casamentos, nossas relações com os filhos, com os pais, com os amigos. Ah, Senhor, como eu posso me alegrar, porque eu já vejo pela fé casas iluminadas, muita gente iluminada, porque a Tua luz começa a brilhar em nós. O Senhor começa a nos fazer luz onde há trevas, onde há amargura, onde há tristeza. O Senhor começa a acender a Tua luz. O Senhor começa a fortalecer, a trazer uma força sobrenatural, uma disposição extraordinária, uma graça. Oh, Senhor, eu creio numa transformação. Eu já posso ver coisas maravilhosas acontecendo, homens e mulheres que serão daqui a pouco tempo irreconhecíveis. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dia desse eu encontrei, amém, eu terminei de orar, encontrei um amigo, ele falou: rapaz, você é louco, onde que você aprendeu a falar, velho? Você não falava nem com você mesmo quando eu lhe conheci. Disse: rapaz, nem eu sei que de repente alguma coisa foi transformada dentro de mim. Você vai ficar irreconhecível, porque a presença de Deus vai transformar a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Vai, viva a transformação, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, boa noite.